Durante muito tempo, as pessoas usavam o mais variado tipo de coisas para fazer tintas. Pedras, plantas, comida e até mesmo restos de gente morta. Nesse vídeo eu vou te falar da época em que você podia pintar os seus quadros ou até mesmo a parede da sua casa com tintas feitas com múmias. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. As pessoas já fizeram muita coisa estranha para tentar se curar de doenças. Por exemplo, os antigos gregos já usavam uma coisa chamada betume, uma substância negra e viscosa trazida ali da Pérsia e do Oriente Médio, como conta pra gente o historiador Plínio o Velho. Isso pode parecer meio bizarro e realmente é, principalmente se eu falar para vocês com as palavras de hoje em dia. As pessoas comem asfalto para se curar de doenças. É claro, não é exatamente a mesma coisa. Durante muito tempo o betume foi utilizado por suas propriedades curativas. A gente encontra imagens como essa daqui do século XVI que mostra pessoas ali extraindo betume de pedras. E quando as pessoas começaram a ter contato com as múmias egípcias, pelo fato da pele dela estar levemente escurecida pela ação do tempo e também pela mumificação, começou a se criar o mito de que o betume foi utilizado no processo de mumificação. O fato da palavra persa para betume ser mum ou mumia acabou ajudando também um pouco nessa associação. É o que diz pra gente ali o autor Arthur Hyde, in The Scientific Study of Mummies. Então, se eu falei ali para vocês que as pessoas se alimentavam de betume porque achavam que ele fazia bem para a saúde, quando elas acharam que múmias tinham betume, vocês podem imaginar o que elas começaram a fazer com as múmias, não é? Mas esse não foi o único uso que as pessoas deram para as múmias. Além de usá-las como lanchinho para tentar curar doenças, moer e jogar em plantações para usar como adubo, as pessoas também passaram a moer aquelas múmias, os corpos e os ossos para criar uma tinta, um pigmento chamado Mummy Brown. O pigmento passou a ser criado e utilizado ali no século XVI, nos anos 1500 mais ou menos, e ele foi tendo mais ou menos popularidade ao longo do tempo. Fazer esse pigmento não era fácil, afinal, você não acha múmias para vender no meio da rua, correto? Errado, na verdade. Naquela época, por mais bizarro que possa parecer, você encontrava. As pessoas iam para o Egito, saqueavam tumbas, levavam elas embora e depois vendiam. Além disso, lembre-se de uma coisa importante. Diferente do que muita gente pode pensar, não eram só os faraós ou as pessoas extremamente importantes que eram mumificadas. Ainda é claro que a mumificação de pessoas com dinheiro e poder fosse infinitamente melhor. O que, é claro, acaba não sendo muito diferente hoje em dia, se a gente for pensar nas questões de túmulos, cemitérios e tudo mais. Então existiam muitas múmias. Além também de múmias de animais, como gatos ou crocodilos, que por vezes ali eram mumificados para alguns deuses. Ainda assim, ao longo do tempo, as múmias foram diminuindo, passando a ser de vez em quando um pouco mais difícil de encontrá-las. Até que ali no século XVII e XVIII a Europa viu surgir uma egiptomania. Todo mundo passou a adorar o Egito e ficar extremamente fascinado por ele. As pessoas então amavam o Egito e brigavam por qualquer coisa que viesse de lá. Um exemplo é Sigmund Freud, que em seu escritório, que continua até hoje, como ele deixou, como quase uma espécie de museu, tem ali uma série de estátuas egípcias verdadeiras. Tem mais estátuas egípcias ali no escritório do Freud do que em muitos museus, na verdade. E foi nesse contexto que a tinta Mummy Brown alcançou a sua grande popularidade, de acordo ali com o autor Pierre-Louis Bouvier, em seu livro sobre pintura a óleo, publicado ali em 1845. A gente tem a partir de então uma série de quadros que provavelmente foram pintados com a Mummy Brown. Não dá pra gente dizer que com certeza esses quadros foram pintados com esse pigmento, porque a gente não tem os registros dos autores dizendo eu pintei usando esse pigmento. Mas pelo contexto, pela popularidade da tinta e também porque a gente sabe que os pintores utilizavam ali aquela tinta, a gente pode suspeitar que muito provavelmente aqueles quadros ali foram pintados com ela. Mas quais quadros são esses? Um exemplo é o quadro O Interior de uma Cozinha, do pintor Martin Drullings. Mas o exemplo mais famoso com certeza é este daqui, A Liberdade Guiando o Povo. Extremamente famoso, você provavelmente já ouviu. Foi pintado ali pelo Eugène Delacroix. Mas essa tinta, embora extremamente popular, não era necessariamente muito bem vista pelas pessoas, pelos pintores e pela sociedade ali na época. Um dos motivos é que ela não tinha a mesma consistência na hora de pintar, ou seja, o tom dela podia variar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, variando ali de lote para lote, ou ainda do tipo de múmia que você acabava usando na hora de produzir aquela tinta. Tinha também o medo de que pela composição dela, por ela ter sido feita ali de pessoas mortas, ela pudesse danificar outras tintas que entrassem em contato com ela na hora da pintura e acabar estragando ali o quadro que era pintado ou utilizando.
Fora, é claro, algumas pessoas já não gostavam da ideia de que estavam pintando com uma tinta feita de pessoas mortas. Além de tudo, tem uma outra coisa que é o seguinte: se muitas pessoas queriam comprar múmias, é de se esperar que muitas vezes essas múmias eram falsificadas. Então aquele corpo que você estava utilizando ali, fosse para se curar de alguma doença ou fosse na tinta que você estava utilizando para pintar um quadro, podia não ser de uma pessoa que morreu 3.000 anos atrás ali no Egito. Mas às vezes podia ser uma falsificação, um corpo tirado do cemitério local da sua cidade, talvez você estivesse utilizando até mesmo um primo seu. Mas apesar disso tudo, algumas pessoas até achavam que ela realmente não era feita de pessoas de verdade, que ela não era feita de múmias. As pessoas achavam que isso era um mito, uma história, ou ainda era só o nome da tinta, um nome legal para chamar atenção e se aproveitar dessa egiptomania. Esse é o exemplo, e também tem uma história muito legal do pintor Edward Burne-Jones, que pintou ali o quadro The Last Sleep of Arthur in Avalon, onde provavelmente foi utilizada a tinta Mamie Brown. A esposa do Edward, a Georgina, e também o sobrinho dela, o famoso poeta Rudyard Kipling, contam uma história bem curiosa envolvendo essa tinta. Contam eles que o pintor Lawrence Alma-Tadema e sua família estavam visitando ali o Burne-Jones, o Eduardo Burne-Jones, sua esposa Georgina e toda a família. A família dos dois pintores se encontrou e estava ali num belo domingo, almoçando, comendo aquele almoço de domingo, conversando e se divertindo. Almoço não muito diferente que esse que você tem com a sua família, aquele churrascão no domingo. No meio daquela conversa de pintores sobre técnicas, quadros, autores e tintas, começam a falar sobre a Mamie Brown. A galera começa a falar que ela é feita de múmias de verdade, o Edward Burne-Jones diz não é não, isso aqui é só um nome, as pessoas dizem é sim, e contam pra ele e ele finalmente descobre, cara, eu tô usando tinta feita com pessoas mortas. Edward Burne-Jones então se levanta da mesa em silêncio, ninguém sabe o que ele vai fazer. Ele caminha sem dizer nada para o seu ateliê e quando ele volta ele está carregando todo o que ele tem daquela tinta, todos os exemplares que ele tem da tinta Mamie Brown. Então, Edward Burne-Jones acaba com aquele almoço de domingo insistindo que todo mundo pare o que está fazendo, pare aquele almoço alegre, divertindo, pare a conversa e que faça um velório para suas tintas. Assim a galera cava ali um buraco no meio do quintal, ou melhor, cava uma cova, enterra aquelas tintas e começa a fazer uma cerimônia em homenagem às pessoas mortas utilizadas ali naquela tinta. Imagine que seu tio Alfredo, durante um churrascão de domingo, e descobre que a tinta que ele tem guardada ali na casa dele é feita de gente morta. E de repente ele aparece com aquela lata de tinta, faz um buraco no meio do quintal e obriga todo mundo a fazer uma missa e enterrar com todas as honras aquela tinta. Foi mais ou menos o que aconteceu. Mas mesmo que essa história que eu contei aqui para você, não sobre o seu tio Alfredo, sobre o pintor Eduardo Burne-Jones, tenha acontecido ali no século XIX, cada vez mais as pessoas foram ficando avessas e foram não gostando tanto assim da tinta Mamie Brown. Mas mesmo assim a tinta continuou sendo produzida e a gente tem amostra em museus até hoje. Na verdade, foi bem pouco tempo atrás, em 1964, que a empresa Robertson's Company, ali em Londres, deixou de fabricar a tinta. A empresa existe até hoje, você até pode comprar material de pintura ou tintas deles, não o Mamie Brown original, claro, mas outras. E de acordo com um artigo da revista Time, ali de 2 de outubro de 1964, o diretor da Robertson's disse que não produziriam mais a tinta porque não tinham mais material, ou seja, não tinham mais múmias para produzir aquela tinta. Ainda que, de acordo com ele, tivesse um outro fígado, um outro membro de múmias ali perdidos pela empresa. E a última múmia que eles tinham acabou sendo vendida ali pouco tempo atrás pelo preço bizarro de 3 libras. E esse foi então o fim desse pigmento, ou pelo menos da fórmula original dele. Você ainda consegue achar a Mamie Brown sendo vendida por aí. Felizmente ou infelizmente, não é mais feita com restos de múmias ou de pessoas mortas. Esse aqui foi um vídeo sobre um pigmento, sobre uma tinta, e pode não parecer, mas cada tinta, cada pigmento tem uma história inacreditável. O azul, o roxo, o lápis lazuli, o púrpura. Pretendo fazer novos vídeos sobre isso e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou daquilo, compartilhe, mande para alguém esse vídeo, dê o seu joinha aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito aí. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.